nós pedimos que Tu nos prepare para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, que vai ser dada a nós, Senhor Deus, que Tu toque em cada coração presente aqui, Senhor Deus, que Tu transforme as nossas vidas, Senhor Deus, que possamos aprender cada dia mais. Muito obrigada por este momento tão sublime em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós já te agradecemos, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas 15, a partir do versículo 11. A parábola do filho pródigo. Diz assim a palavra de Deus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui, irmãos. Eu queria falar com vocês hoje, nesse texto, sobre um assunto que, creio eu, nos afeta a todos, tá? Pelo menos a grande maioria dos membros da igreja. Hoje, dia das mães, chuva, a igreja está mais esvaziada, mas a grande maioria da igreja tem uma pessoa querida, algum parente
pai, mãe, filho, filha, que era membro da igreja e abandonou a igreja. Todos nós temos esse tipo de experiência que eu tenho na minha família, eu creio que boa parte de vocês tem também em suas famílias, tem esse tipo de experiência e sabe, né, a tristeza que nos abate muitas vezes diante disso. E é interessante que a palavra de Deus não se esquiva dessa realidade. O próprio Senhor Jesus Cristo conta essa história do filho pródigo, que ressoa, né, profundamente em nossa situação. Ela não é apenas a história do filho pródigo, ela é a história de um pai. De um pai que viu o seu filho ir embora. Semelhante a pais que viram seus filhos saírem da igreja. A irmãos que viram seu outro irmão sair da igreja. Nós temos esse tipo de experiência. Eu queria que nós entendêssemos um pouquinho, mesmo que brevemente, o contexto dessa parábola e pudéssemos depois tirar algumas lições para a gente. Então, Jesus Cristo ele conta essa parábola em resposta às críticas dos fariseus e dos escribas. Por quê? Porque eles estavam murmurando pelo fato de Jesus Cristo receber publicanos e pecadores. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele conta 3 parábolas. Na verdade, quando você vai, para você interpretar corretamente, o tema dessa parábola, né, embora ela seja conhecida como o filho pródigo, ela não deve ser lida sozinha, ela deve ser compreendida à luz das parábolas anteriores, a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. E se vocês notarem, né, a ênfase das 2 primeiras parábolas, vocês vão notar que a ênfase não é propriamente no que se perdeu, mas naquele que busca, naquele que procura. E se vocês observarem, primeiro vocês notem a ovelha que se perde, semelhante a esse filho pródigo que sai da sua casa, essa ovelha sai do aprisco, né? E na hora da contagem lá, o pastor, ele percebe que está faltando uma e ele vai buscar e ele procura em todo lugar até encontrar. Isso nos lembra pessoas que, como nós estamos falando, pessoas que estavam dentro da igreja e saíram. Mas a outra parábola fala de uma dracma. E essa dracma é uma moeda pequena que ela se perde dentro da casa. Isso me veio à mente. Quantas pessoas estão na igreja, mas estão perdidas? Elas estão perdidas dentro da igreja. Elas não sabem o porquê elas estão aqui. Ela dá vários motivos, mas na verdade ela não conseguiu se encontrar dentro da igreja, ela não conseguiu se compreender dentro da igreja, ela não percebeu, né, que ela é alvo do grande amor de Deus e fica encontrando motivos aqui e ali. Ela está perdida, está dentro da igreja, mas está perdida. E aí na terceira parábola, o Senhor Jesus Cristo é como que ele expande as parábolas anteriores, né? E pega aquela lente, né? E abre aquela história, as 2 histórias anteriores, né? E mostra que a ovelha perdida é o filho pródigo e a dracma que se perdeu é o filho mais velho. Perceberam isso? O filho mais velho estava perdido dentro da casa. O filho mais novo é a ovelha que saiu do aprisco, que saiu da casa. Então, a ovelha, a parábola do filho pródigo, ele expande, né, essas outras 2 primeiras parábolas. E elas se completam de maneira maravilhosa. E quando nós olhamos aqui, na primeira coisa que a gente aprende, o versículo 11 até o versículo 16, é a tragédia da partida. O filho mais novo pede a sua herança. Pedir a sua herança era um ato que na cultura judaica equivalia a desejar a morte do pai, representando uma profunda rejeição e ruptura do relacionamento. E aí você nota na história uma progressão
como uma pessoa que estivesse numa areia movediça e fosse afundando devagar. A gente começa a perceber nele que dentro da própria casa nasce aí nele um desejo de independência. Depois, esse desejo de independência se torna tão grande que ele se vê, na verdade, no centro da sua própria história e diz o seguinte: o que importa sou eu e a autoridade que tinham sobre mim não vale a pena. Então ele rejeita a autoridade, é o passo segundo. A autoridade do pai, a autoridade paterna. Depois tem a partida efetiva, ele toma uma decisão: eu vou sair daqui. Então essa partida física. E depois existem as consequências dessa partida, que é o desperdício da herança em uma vida dissoluta, uma vida desviada do Senhor. E aí nós vemos que acontece uma grande fome na região, e ele começa a passar necessidade extrema, passa por trabalho degradante para um judeu. Judeu não comia carne de porco, porque o porco era considerado um animal imundo. E agora, ele não apenas estava cuidando dos porcos, mas estava querendo comer aquilo que os porcos comiam. Essa situação representa uma profunda fome espiritual que aflige aqueles que vivem longe de Deus. Uma fraqueza, algo que está faltando, algo que vai esvaziando, uma anemia. Eu me lembro, do meu sogro era praticamente um atleta, tá? E ele foi acometido de uma enfermidade que ninguém descobriu o que era. E em 6 meses, ele não era metade do que ele foi na sua vida. O que acontece na vida desse rapaz não é uma questão propriamente física, mas é uma questão espiritual. Ele estava numa situação e agora está numa anemia espiritual profunda. Mas sempre tem um momento no caso dele aconteceu um momento de reflexão e de arrependimento, absolutamente fundamental. Nesse momento de retorno, versículo 17 ao versículo 20, o filho cai em si. É uma expressão que indica o fim do estado de alienação espiritual, quando a pessoa cai em si. Muitas vezes a gente vê pessoas falando sobre que quer aproveitar a vida, você tenta explicar para ela, você dá todos os itens, você dá todos os argumentos, mas ela não liga, ela não presta atenção. É uma loucura. E você tenta assim, o que se passa na cabeça da pessoa, mas ela não caiu em si ainda. Então ela passa por todas aquelas dificuldades, o filho pródigo passa por todas aquelas dificuldades, e de repente, caramba, o que eu estou fazendo? Um servo na casa do meu pai não passa por isso. Aonde eu vivia não é assim. Eu vou voltar para casa. Eu vou pedir não para voltar a ser filho, eu quero ser um servo. Trata-me como um servo. Ele cai em si. É o arrependimento. Tá? Ele reconhece que pecou contra os céus, quer dizer, pecou contra Deus. Mas ele não apenas pecou contra Deus, ele pecou contra seu pai. E isso é muito importante, porque quando a pessoa cai em si, e ela abandona, depois de ela ter abandonado a igreja, ela percebe que ela não tinha uma dívida só com Deus, mas ela feriu a esposa que congregava com ela e ficou sozinha na igreja, feriu o esposo. O filho que abandonou a igreja não apenas pecou contra Deus, mas amargurou seus pais, entristeceu seus pais. Quando a pessoa cai em si, ela percebe todo
toda a devastação emocional que ela causou. E eu falo uma devastação emocional porque a questão, para crente de verdade, a questão de estar na igreja e ser uma pessoa na presença de Deus é uma questão de vida ou morte. É algo muito sério. E a pessoa não percebe que ela não apenas pecou contra Deus, mas pecou contra outras pessoas também. Mas quando ela cai em si, o arrependimento vem, ela começa a perceber essas coisas. Então, o afastamento, ela é uma realidade. E aí, tentando ser mais prático nesse momento da lição, é que o diabo, ele lançou uma grande armadilha e funcionou. O diabo, ele é um teólogo. E ele cria teologias falsas. O apóstolo Paulo fala que doutrinas falsas são doutrinas de demônios, porque é algo criado pelo diabo. Por exemplo, há uma grande armadilha do diabo que diz o seguinte: você pode ser cristão sem fazer parte de uma igreja. Ele lançou essa armadilha e milhares caíram nela. Sem exagero, são milhares de pessoas desigrejadas com esse argumento: eu não estou numa igreja, mas eu sou cristão. Isso é uma armadilha. Aí nós vemos Caim afastando-se da presença do Senhor, Gênesis 4,16. Nós vemos o povo de Israel repetidamente abandonando a aliança, como vemos lá em Juízes capítulo 2, versículos de 11 a 13. Nós vemos Demas, diz o apóstolo, que amou o presente século, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. E as causas são inúmeras. Você vê a causa ali do filho pródigo. Ele começa a pensar em si mesmo, de repente ele perde o amor pela autoridade do pai, pelo pai, e a autoridade que o pai deveria ter sobre ele, não tem mais isso, e ele finalmente sai de casa. E ele abandona e aos poucos, ele vai abandonando os princípios que ele tinha e vai enveredando por caminhos que antigamente ele considerava pecaminosos, mas agora ele relativiza tudo. Não é assim que muitas pessoas se comportam? Então, causas reveladas nas Escrituras. Por exemplo, Hebreus capítulo 3, nós temos ali o engano do pecado. O pecado fazendo com que as pessoas, buscando os prazeres efêmeros promovidos pelo pecado, abandonem a igreja. Existe também a sedução das filosofias mundanas. Ele é crente, ela crê, diz que crê na palavra de Deus, mas ela crê também um monte de outras filosofias que estão ao mesmo tempo batendo no cristianismo. E aí o que acontece? Como ela está sempre ouvindo essas coisas, ela começa a questionar e ela vira uma pessoa cética. Ela está sempre o tempo todo criticando a própria casa. Ela é crente, mas critica os crentes o tempo todo. Não que os crentes não tenham defeitos, e tem muitos. Porque se você for buscar argumento para criticar qualquer um aqui na igreja, você vai encontrar. Mas o problema é que você não vai para a igreja por causa das pessoas que estão na igreja. Isso é um ponto fundamental. E aí nós começamos a argumentar essas coisas. Aí pessoas que abandonam a igreja por causa de tribulações e de perseguições. Outras pessoas que abandonam a igreja por causa das preocupações da vida e a fascinação das riquezas, como está lá em Mateus capítulo 13, versículo 22. Coração em rebeldia contra Deus. Né? Como disse o Senhor Jesus Cristo, eles amaram mais as trevas do que a luz. A inclinação natural da carne contra o espírito. Gálatas 5,17.
E o autor aos Hebreus vai dizer de maneira muito séria a questão da apostasia, daqueles que abandonaram o Senhor. A Bíblia trata de maneira muito séria isso. Na Bíblia, abandonar a igreja é abandonar o Senhor. E aí você pergunta às pessoas que saíram da igreja por causa da igreja, dos membros da igreja que a decepcionaram. Não, o meu problema não é espiritual, o meu problema é de relacionamento com esse e com aquele. E ela saiu da igreja, mas não buscou outra igreja. Se não buscou outra igreja, o problema não era de relacionamento, o problema era espiritual. O problema não era com o João, com o Vicente, com o pastor Mauro, com o presbítero Melquisedeque, o problema era com o Senhor. Esse era o problema. Porque está evidente no comportamento posterior, não foi buscada uma nova igreja. Uma igreja melhor, se é que existe. Veja, esse não é um argumento para a gente achar que podemos nos comportar dentro da igreja de qualquer maneira a ponto de sermos fontes de sermos pessoas que expulsam as outras pessoas por causa do nosso comportamento arrogante, muitas vezes, porque nós não fazemos ninguém ser convertido, nós não faz as pessoas normalmente virem para a igreja, espiritualmente falando, mas a gente expulsa. A gente precisa aprender a se comportar. Mas o ponto é que uma vez que você foi ofendido, se você não conseguiu de fato resolver o seu problema, você não teve maturidade espiritual para resolver o seu problema com a pessoa, e a pessoa não teve maturidade espiritual para resolver o problema contigo, e você saiu da igreja, você vai buscar outra igreja se você tem Jesus no coração de fato e de verdade. Porque no Novo Testamento, não importa o teólogo, não importa quem diga o contrário, abandonar a igreja é abandonar o Senhor. Não existe argumento contra isso. Abandonar a igreja local é abandonar o Senhor. Você saiu da igreja porque você é missionário? Você vai plantar outra igreja? Não. Então você abandonou o Senhor. E esse ponto é muito sério, é muito dolorido para a gente. E aí, obviamente, existe a dor particular dos familiares, a angústia espiritual pela alma amada. Paulo estava disposto a ser anátema por seus irmãos. Romanos 9, de 1 a 3. A agonia, por exemplo, de Samuel por Saul. Saul apostatou, Saul abandonou o Senhor, Saul consultou uma necromante. E aí nós ficamos nessa angústia. Nós também, muitas vezes, temos aquele senso de fracasso e de culpa que muitas vezes carregamos. E perguntamos, onde que nós erramos? E passamos por essa tentação da autocensura excessiva. Não que eu não deva fazer um autoexame. Talvez eu seja um pai que não esteja cuidando do meu filho e mostrando o quanto o evangelho é maravilhoso. E meu filho está começando a criar um senso crítico contra a igreja. Pô, será que todo mundo é assim? Será que ser evangélico é ser desse jeito? Eu tenho que ter, como pai, como mãe, tenho que ter um senso crítico de perceber se eu estou sendo uma pessoa amadurecida no relacionamento com os meus filhos, se na verdade eu não estou sendo um instrumento que está fazendo com que ele se afaste do evangelho.
Porque não é uma coisa de eu me afastei do Evangelho, veja, eu me afastei do Evangelho porque meus pais eram assim, eu me afastei do Evangelho porque a liderança da minha igreja era assim. Tudo bem, você se afastou por causa, ele assim, sabe de quem é o pecado? É teu. Teu o pecado. Porque se você é crente, existe alguém dentro de você que é superior a qualquer um outro que esteja ao seu redor, que é o Espírito Santo de Deus. Eu vou pagar o preço dos meus erros, tudo bem, mas não culpe as outras pessoas pela responsabilidade que é sua. Sua responsabilidade. Aí nós ficamos com um senso de fracasso, de culpa. Nós precisamos fazer, de fato, um autoexame. Mas a gente tem que também perceber que o senso de culpa e de fracasso excessivo também é pecaminoso e prejudicial, até para o retorno da pessoa que você quer que volte para a igreja. Existe também a tensão, né, constante entre amor e verdade. Por exemplo, uma tensão constante, o perigo da condescendência com o pecado, né, como é que se lidar, né, com a pessoa. E aí a gente, para não afastar a pessoa, a gente é condescendente, a gente passa pano, a gente fecha os olhos, porque o importante é que ele está na igreja. Mas também existe o outro extremo, o perigo do julgamento impiedoso. A pessoa não pode olhar para o lado que o chicote vem. O camarada julga cada movimento. O neófito não pode fazer nada. O neófito não pode olhar para o lado, não pode pescar. O filho não pode fazer isso, não pode. E aí a gente fica pressionando a pessoa, esticando o elástico, esticando. Quando você solta, ele vai embora. A gente precisa aprender a lidar com essa questão dessa tensão entre o amor e a verdade. Eles devem andar juntos. Você deve amar a pessoa, mas você deve tratá-la sempre com a verdade, que é a palavra de Deus. E aí, qual é a resposta de Deus para os que se afastaram? Isso é algo maravilhoso nesse texto, porque é algo que Deus está falando, cai em si nessa hora. Volte. Se arrependa. O pai, quando avista o filho, quando ainda está longe. O que isso significa? Na parábola, o pai, ele vê o filho de longe. O que está subentendido? Que o pai estava esperando, sem saber se ele ia voltar. Se lembra da pecinha aqui? Que nós fizemos há muitos anos atrás, né? Fim de tarde no portão, tinha aquela música que a gente cantou, tão bonita. E aí os irmãos faziam, se não me engano, foi Angélica, foi Mateus, fizeram o portão, né? Porque teve duas. Aí, e aí acho que foi o Marcos, né? Que era o pai. O primeiro foi o Marcos, o segundo foi o Vinícius, se não me engano. E o pai estava sempre no portão, olhando, procurando e não encontrando nada. Mas um dia o filho vem e o pai está lá. Isso é que está pressuposto num pai que de fato ama e que está buscando, está esperando o seu filho. Deus quer que você caia em si, que você volte para Ele.
Que você caia em si e perceba que o amor de Deus é grande. E o Pai corre ao seu encontro, quer dizer, um pai na época dos judeus, um pai correr ao encontro do filho, se lançar no pescoço do filho, é um ato indigno. Um pai judeu jamais faria isso. Mas o pai corre e abraça o filho. Abraça-o antes mesmo que ele possa completar a sua confissão. Pai, pequei diante de Deus, diante de ti. Antes dele completar a frase, o pai já está abraçando, já está perdoando. E aí, ele dá uma vestimenta apropriada. Ele dá o anel, que é símbolo de autoridade. Ele dá as sandálias utilizadas por homens livres. Os escravos andavam descalços. E ele mata um bezerro cevado, destinado para celebrações especiais. Então, esses elementos mostram não apenas o perdão, mas a plena restauração à dignidade e aos privilégios da filiação. E se você que está me ouvindo se afastou do Evangelho, e muitas vezes você quer voltar para a casa de Deus, mas você está constrangido. Há pessoas que não voltam porque têm vergonha. Não é isso? Até queria voltar, mas tem vergonha. O que as pessoas vão falar? Eu saí da igreja, etc. Não. Volte. Porque se a igreja que vai receber é uma igreja madura, ela vai transbordar o amor do Pai que acolhe e que abraça. Ela vai dar o anel, vai dar vestimentas novas, ela vai botar uma sandália no pé, vai dizer, você é nosso irmão. Porque o Pai vai receber, Deus Todo-Poderoso vai receber, vai acolher. Porque aqui dentro da igreja não tem ninguém que mereça estar aqui. E nós estamos aqui pela graça de Deus. E aí você precisa lembrar de uns princípios que são tão importantes. O coração de Deus ainda é imutável. Ele era amoroso no passado, ele é amoroso no presente, será amoroso no futuro. Tá? Deus, como Pai da parábola do filho pródigo, seu amor é perene, mesmo na rejeição. O jovem rico que não se afastou de Jesus porque ele não queria entregar os tesouros, mas você olha para aquele texto, Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Porque ele já sabia a resposta, ele sabia que ele fazia tudo. Aí quando o Senhor Jesus Cristo, aí o texto diz, vocês se lembram disso? Jesus o amou e disse, amor e verdade. Deixe tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga. Jesus o amou primeiro e falou a verdade. Mas o amor é absolutamente fundamental. E Deus não mudou. Deus ama. O amor de Deus é imutável. Outra verdade é que Deus ainda busca os perdidos. A parábola da ovelha perdida é o pastor, o supremo pastor, buscando as ovelhas, a ovelha que está perdida, né? E para protegê-la dos lobos. A dracma perdida dentro da casa. Os crentes perdidos dentro da casa oram, muitas vezes fazem suas devocionais, mas sabem que o Senhor espera mais e não basta estar perto da casa, nem dentro da casa se ainda estiver perdido. Mas Deus ama, entregue o seu coração.
caia em si. Deus é amoroso e Ele vai abraçá-lo. Deus ainda está procurando os seus. É claro que isso é uma metáfora, como se Deus sabe onde os seus estão, mas Ele ainda está buscando, procurando os seus, e Ele busca diligentemente até tê-los em suas mãos. Até tê-los em suas mãos. O filho pródigo se desviou, gastou os seus bens, etc., fugiu da casa do pai até entrar num chiqueiro. Mas Deus foi lá e pegou ele, lá mesmo. A graça, outra verdade aqui, né? Ele busca diligentemente, Lucas capítulo 19, versículo 10, o Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar o perdido. A graça ainda é maior do que o pecado, outra verdade, a graça de Deus ainda é maior do que o pecado e sempre será. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele vai dizer que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Então, se você se afastou do Senhor, você enveredou por caminhos tortos, você enveredou por falsas religiões, você enveredou por caminhos de imoralidade e de corrupção, abandone essas coisas. Venha para Jesus. Creia nesse amor imenso que ainda está te buscando, que ainda está varrendo e ainda está trilhando as campinas, os montes, até te encontrar. A graça ainda é maior que o pecado. Outro ponto é que as pessoas estão lá por vontade própria. Elas fazem aquilo que elas querem fazer. Mas Deus ainda é soberano sobre a salvação. Deus ainda é soberano. A iniciativa da redenção ainda é de Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. João 15,16. Deus ainda é poderoso para salvar. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Lucas 18:27. A eficácia da intercessão de Cristo. Cristo ainda intercede diante do Pai pelos seus. Ele intercede pelos seus eleitos, aqueles que estão salvos e aqueles que não estão. Ele conhece todos. Eu não conheço todos os eleitos de Deus, mas Ele conhece e Ele não vai permitir que um eleito dele morra antes de se arrepender, antes de cair em si, antes de voltar para Ele. Deus ainda é fiel às suas promessas. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando for velho, não se desviará dele. O que significa? Pai e mãe, aquela semente que você lançou, os dias que você trouxe ele para a igreja, o evangelho que ele ouviu, está lá. Ele está cobrindo com as filosofias dele. Ele está cobrindo com o comportamento mórbido dele. Ou até com a justiça própria. Às vezes está se comportando lá fora, eticamente, melhor do que se comportava quando estava dentro da igreja. Por que ele está fazendo isso? Para justificar a sua própria atitude de abandonar a igreja. Então a pessoa pode ter um comportamento ético maravilhoso, não estou dizendo que ela tem que abandonar esse comportamento, mas ela precisa parar de usar esse comportamento para cobrir o próprio pecado de ter abandonado a igreja do Senhor. Senhor, quantas vezes não pregamos em Seu nome? Quantas vezes não curamos? Quantas vezes não expulsamos demônios em Seu nome? Percebe que a tua atividade
que você teve na igreja e você não pode colocar na sua conta. Você não pode ficar se justificando. Eu já fiz muito, né? A pessoa sai da igreja, eu fiz muito pela igreja. Fiz muito. Deus sabe disso. Deus sabe o que você está fazendo. Você vai enganar as pessoas ao seu redor, você vai argumentar e ninguém é melhor do que você e você vai dizer, não, eu sou assim, pronto, mas Deus conhece o profundo do coração. Diante de Deus, você deve se arrepender, você deve cair em si. Eu tenho enganado todo mundo. Eu tenho enganado todo mundo com os meus argumentos, com a minha filosofia. Irmãos, nós vivemos na época do certo, todo mundo sabe tudo. Então você fala do Evangelho, você fala de Jesus, as pessoas têm, para defender o próprio argumento, ela tem todo tipo de palavra, ela fala tudo, já está decorado, percebe? Ela está se enganando com aquilo. Está se enganando com aquilo. E você, pai, mãe, que muitas vezes, ou irmão, irmã, que tem tentado argumentar com o seu querido a respeito da igreja, a respeito de voltar para Cristo, etc. Ele vai ter sempre um argumento. Não se sinta menor, não se sinta tolo, porque você não consegue vencer nos argumentos. Porque quem convence não é a pessoa. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Um dia aquela pessoa vai tropeçar, vai bater de cara com a cabeça num texto da palavra de Deus dizendo, Jesus te ama. E de repente ela vai cair em si. Um dia, por causa da arrogância, ela vai perceber que no momento de perigo, uma decisão errada que ela tomou, as consequências daquilo que ela fez, de repente pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas se o Espírito Santo pegar no coração, ela vai cair em si. Ela vai dizer, aquela igreja é igual à Arca de Noé. Balança, joga para um lado, joga para o outro, está cheio de animal. A Arca de Noé devia feder. Mas a questão é que a pessoa vai perceber que é muito melhor estar lá dentro dela do que estar debaixo da ira de Deus do lado de fora. Você não vai encontrar um certinho dentro dessa igreja presbiteriana de Boa Esperança. Não vai. A parte do pastor, do conselho, da junta diaconal, nenhum membro é perfeito. Nenhum. E você que está me ouvindo também não é. Então tem um lugar perfeito para você. Um pecador junto a outros pecadores, mas perdoados e amados por Deus. Isso é importante demais. Tá? Esse elemento é importante. Deus ainda é fiel às suas promessas. Crê no Senhor Jesus. E o quê? Será salvo? Atos 16, 31. Não fui eu que escrevi isso. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que o marido crente abençoa a esposa que ainda é uma ovelha perdida. E que a mulher crente ainda abençoa um marido que é uma dracma perdida. Percebe? Deus, Ele é fiel às suas promessas. E Ele vai falar o coração. Creia. Creia que Deus vai fazer a obra dele. A resposta cristã que você deve dar aos seus familiares afastados. Você tem parente afastado do Evangelho, que convive com ele muitas vezes. Alguns já se casaram, já saíram, mas você ainda conversa com aquelas pessoas. Primeiro, tenha fé
persistente. Tá? Confie na soberania de Deus, reconhecer que a salvação é obra do Senhor. Você é incapaz de salvar a pessoa que você ama. Confiar no tempo e nos métodos de Deus, 2 Pedro 3, 8 e 9. Confie no Senhor. Outro ponto, cultive uma esperança fundamentada nas Escrituras. A palavra de Deus diz que a esperança não confunde. Existem exemplos bíblicos de orações respondidas. Eu convido você, né, nós cremos na soberania de Deus, nós falamos que a oração não é para entortar o braço de Deus. Falamos isso. Nós falamos que se você orar, Deus vai converter o seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo. A gente sabe que isso não é verdade. Mas a gente sabe também que Deus usa a oração do seu povo para fazer essas coisas. Deus convoca o seu povo a orar. Continue orando pela sua esposa. Continue orando pelo seu marido. Continue orando pelos seus filhos. Tenha fé perseverante. Cultive essa esperança que é fundamentada nas Escrituras. Persevere nessa oração intercessora. A parábola da viúva importuna bateu lá na casa do juiz, né? Porque se um juiz iníquo é capaz de ajudar aquela mulher, a lição é essa. Quanto mais Deus, que é cheio de amor e misericórdia, que é igual aquele pai da parábola. Então, essa primeira resposta que você deve dar é uma resposta pessoal. Você deve continuar orando por essa pessoa. Não é para você dizer para ela que eu estou orando por você. Não. Você precisa orar por ela. Simples assim. Só isso. Ore. Confie na palavra de Deus. É algo pessoal. A sua atitude para aquela pessoa, primeiro, é uma atitude pessoal. Você tem que confiar na soberania de Deus. Você tem que ter fé perseverante. Oração intercessora constante. Fazer igual a mãe de Agostinho, orar, durou durante 30 anos e viu seu filho convertido e virar o maior teólogo da história da igreja. Agora tem que ter uma resposta de um relacionamento com a pessoa, agora de um amor sábio. Como é que é isso? Manter as portas do relacionamento sempre abertas. Ah, você não quer crer no Senhor Jesus? Não, então vá para lá, não quero saber, não vou falar mais nada contigo, não. Já viu gente assim? Não. Quando falar do Evangelho para ela, tiver essa oportunidade, pregue o Evangelho, mas não quebre a pessoa. Mantenha o relacionamento com ela aberto. Às vezes, eu não posso falar da vida eu sei a vida das pessoas aqui, por força do trabalho. Mas eu não posso falar, fulano de tal, vou dar um nome aleatório aqui, tá? Marinásia, faz de conta que ela é uma, se eu falar outra pessoa, Marinásia, né? Marinásia, eu fiz um trabalho aqui na igreja, né? Mas ela não veio. Aí teve um outro trabalho, ela também não veio. Ela tenta ser fiel no trabalho que ela tem que fazer, né? Ela cumpre, mas ela não pode participar de tudo. Aí você passa na rua e você vê ela de repente está lá no Cirque Amar com o Mateus. Por que ela está no circo e não veio para o trabalho? Porque ela preferiu estar com o filho que não conhece o Evangelho. É um exemplo, tá? Ela preferiu estar com ele. Naquele dia eu preferi estar com a minha esposa que se afastou do Senhor Jesus. Eu gostaria que você soubesse que as histórias de cada um que tem aqui são histórias complexas.
São histórias difíceis. A gente não pode julgar as pessoas apenas por isso que nós estamos vendo hoje. Tá? A gente não pode. As pessoas elas precisam, na sua casa, que tem gente perdida dentro de casa, ela precisa manter o relacionamento aberto, mas aquela pessoa que não crê mais, ela não mais frequenta as atividades da igreja. E, às vezes, você vai ter que, sim, muitas vezes, deixá-la para frequentar o culto e vir à casa do Senhor, cumprir as suas obrigações de cristão, mas muitas atividades você vai ter que deixar de fazer para poder estar com ela. Porque ela deixou de ser crente, mas não deixou de ser seu filho, sua filha, seu marido e sua esposa. Não deixou. E Deus ainda te cobra o teu dever de ser esposa, marido, filho, etc., de pessoas que não creem, porque, na verdade, você deve obediência e amor a essas pessoas, não é porque elas creem ou deixam de crer, mas porque elas são quem são. Mantenha as portas do relacionamento abertas. O pai do filho pródigo estava sempre no portão, esperando. Ele não deu as costas. Ele foi embora, eu não quero mais saber dele. Não foi isso que ele fez. Busque pontos de contatos sem comprometer a verdade. Não negocie a verdade. Fale com amor, mas não negocie a verdade. Tá? Isso existe sim. Você vai conversar com aquela pessoa, né? E você, com medo de chocar da pessoa e chatear as pessoas, você deixa de falar aquilo que é absolutamente fundamental. Mas eu pergunto para qualquer mãe aqui, se preocupou se seu filho estava chorando ou não na hora de você dar o remédio para ela. Às vezes, se você pode botar uma açuquinha, você põe. Se você pode botar uma aguinha, você põe. Mas às vezes, meu amigo, é injeção. Não tem jeito. Mas tudo que fizer, faça com amor. Mantenha ponto de contato. Mas não negocie a verdade. Jesus ainda é Salvador. Ela ainda precisa se arrepender. Ela ainda precisa voltar para a igreja. Ela precisa cair em si. Talvez você vai ter que usar a palavra certa, o momento certo, a hora certa. Só você sabe. Mas não negocie a verdade. Porque só a verdade pode salvar o seu querido. Se você deixar de pregar a verdade do Evangelho para ele, porque está com medo de magoar, você está fechando porta de salvação para aquela pessoa. Amar incondicionalmente, mas sem tolerar o pecado. Faça a distinção entre a pessoa e as suas ações. Meu filho, eu te amo, você vai ser sempre meu filho, mas você está errado quando você sai daqui e vai fazer isso, isso, aquilo, outro. Percebe? Falar com amor, mas falar a verdade. Não negocie princípios. Não tolere o pecado na sua casa. Não tolere, porque isso vai ser testemunho para aquela pessoa depois. Né? Como diz Judas 23, né? Odiando até a túnica contaminada pela carne. Tá? O comportamento é reprovável, então reprove. Reprove, né? Mostre para aquela pessoa que você não concorda com isso. Né? Você manda na sua casa, então na sua casa não vai entrar isso. Aí ela vai ter que deixar esse comportamento reprovável da porta para fora. Na porta para fora, ela fuma, ela fala palavrão, ela bebe de entornar, né? Se embriaga, da porta para fora. Da porta para dentro, você não tolera pecado. E se é seu filho que é menor de idade, então nem da porta para fora.
tá? Nem da porta para fora. Então isso é muito importante. Amar incondicionalmente sem tolerar pecado. Evite os extremos prejudiciais. A rejeição dura versus a tolerância complacente. Né? Ou você proíbe tudo, ou você deixa tudo. Tá? Você tem que ter um equilíbrio nessa história. Tá? O silêncio covarde versus a pregação constante e irritante. Você tem vergonha de falar do evangelho para aquela pessoa. Isso é covardia. Então você tem que falar o evangelho para aquela pessoa. Você tem que pregar o evangelho para aquela pessoa. Tá? Mas também você não pode irritar aquela pessoa toda hora. Você está martelando no ouvido dela, né? Toda hora, o tempo todo, falando que ela está pecando, que ela precisa se converter. Ela precisa citar Jesus o tempo todo. A cada segundo. Isso não é piedade. Isso não é amor. Isso é loucura. Você está afastando aquela pessoa do evangelho. Tá? Ore ao Senhor, peça equilíbrio. É difícil, eu estou falando isso para vocês, tá? Mas assim, eu tenho filho, eu tenho um irmão afastado do evangelho, tá? Que pensa que é crente ainda por cima. Esse é o maior problema, tá? Eu preciso que vocês entendam que não é fácil para ninguém, tá? E não é fácil para mim estar pregando. Não é. Acabou aqui. Não o microfone desse aí. Som. Não é fácil para mim estar falando isso, tá? Então, saiba, seja, né, uma pessoa que evite os extremos, seja uma pessoa viva e autêntica com aquela pessoa, tá? Com o seu querido. O poder do exemplo consistente, assim brilha a sua luz, para que elas vejam, né, e possam glorificar o Pai que está nos céus. Veja, a vida dela está te entristecendo. Chore à noite, debaixo da coberta. De dia, ore ao Senhor. Seja uma pessoa crente, cheia do Espírito, com alegria, paz, longanimidade, benignidade. Mostre que o poder do Espírito no seu coração é transformador. Mostre que ser cristão vale a pena. Você, na frente daquela pessoa sempre rancorosa, sempre magoada, sempre entristecida, sempre aborrecida. Não, mostre o poder do Espírito Santo na sua vida, que ela vai perceber que aquele Espírito pode agir na vida dela também. Então, esse testemunho no comportamento, o impacto da esposa crente para o marido incrédulo, olha que coisa preciosa. A mulher é abençoadora, alegre, feliz, cuida do marido e etc. Ele vai ver, ela é diferente. Ela é diferente. Então, que a gente possa pensar nessas coisas, demonstrar a realidade transformadora do Evangelho, estar pronto para prestar a razão, dar a esperança. Uma hora vai abrir a oportunidade. Você está almoçando, está vendo um filme, está vendo um desenho animado com a pessoa e de repente, né, aparece a oportunidade de você falar, a pessoa pergunta, aí você entra com o Evangelho, né, sempre vai aparecer uma oportunidade, mas você tem que estar ligado. Pessoas entristecidas, magoadas, aborrecidas, elas ficam cegas para as oportunidades. Mas pessoas cheias do Espírito Santo, alegres, vivas, né, com todos aqueles elementos que o Espírito Santo dá, ela começa a ter atenção às coisas. Tá? Isso é muito importante. E eu queria encerrar, né, agora, irmãos, sempre mostrando que é necessário. Eu sei que eu me estendi um pouco hoje, mas é um assunto que
que eu creio que é muito relevante para a gente. Então nós precisamos de fato da necessidade de um arrependimento genuíno. Buscar esse arrependimento. Nada mudou. A graça de Deus ainda restaura. Deus ainda é poderoso. Deus ainda é amoroso. Deus ainda é fiel à sua palavra. Deus ainda está no negócio de resgatar a ovelha e de resgatar as dracmas perdidas. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Pai, perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas. Tem misericórdia, Senhor, de nós. E que nós possamos aprender a lidar, Senhor, com a Tua palavra e com o poder do Teu Espírito, com as pessoas que amamos e que se afastaram de Ti. Ó Deus, dá-nos, Senhor, palavra, Senhor, certa, temperada com sal, para falar com essas pessoas, para falar com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos que se afastaram do Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, movidos pelo Teu Espírito, Senhor, ser instrumentos Teus, para que eles possam se arrepender, cair em si e voltar para os Teus braços, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o diácono.